Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional. Eu declaro sobre a sua vida o favor de Deus. Eu declaro sobre a tua casa a proteção divina, os anjos acampando-se ao seu redor, te livrando de todo mal, te trazendo para o caminho da bem-aventurança. Jesus disse, bem-aventurados. Você é uma bem-aventurado, você é um homem e uma mulher feliz, porque você tem o reino de Deus. Todas as coisas em Cristo Jesus são possíveis. Amém? Bom dia aos amados irmãos, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Vandeleia. Adão Mendes, tudo bem contigo? Rafael da Rocha. Bom dia, Rafael. Aleluia. Aleluia. Amém. Aqui, Rorô Leroy, é isso? Amém. Bom dia. Bom dia, Glau. Bom dia, bom dia. É isso aí. Começar o dia, em nome de Jesus. Hoje, Salmo 101. Cruzamos aí a barreira dos 100, amém? 101 hoje. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Hoje é um salmo muito propício para o momento que nós estamos, o que chamamos da Semana da Virada, né? Hoje, dia 28, aleluia. Logo mais, recebendo o ano de 2023, coração sempre cheio de expectativas daquilo que o Senhor vai fazer, um novo tempo, um novo ciclo. Louvado seja Deus. E hoje eu vou falar sobre as resoluções do rei. Amém? Resoluções do rei. Amém? O Salmo 101 mostra as resoluções de Davi, provavelmente quando ele assumiu o reinado, aliás, ele então estabeleceu resoluções da sua vida. E é muito importante que você aprenda a estabelecer resoluções. São princípios que você adota para a sua vida e que definem o que você vai fazer em situações similares ao longo da caminhada dessa vida. Amém? Bem, bom dia Felipe, bom dia Fabiano, amém, bom dia Jorge, amém, glórias a Deus, amém. Olá, paz, Fran Duarte, Raquel, amém, glórias a Deus, aleluia. Vamos, amém, então, a palavra do Senhor, glórias ao nome de Jesus. Salmo 101, um salmo curto também, Salmo de Davi. Ontem falamos sobre o Salmo 100, um salmo riquíssimo na experiência espiritual. E Davi diz, então, aqui, cada verso é uma resolução. Vou repetir, então, o que é uma resolução? Uma vez eu li algo sobre John Maxwell, um líder, né? Aconselho você a ler os livros de John Maxwell, um grande homem de Deus. E ele disse que estava chegando com a equipe dele num avião particular, chegando em casa depois de uma temporada de seminários, etc. E todos estavam alegres, contentes, conversando, sorrindo, voltando para casa. E o avião começou a descer, mas de repente houve um tipo de um imprevisto ali. A aeronave bateu no solo e arremeteu. E aquilo que era alegria se tornou em algo tenso entre eles. E o piloto, então, fez a volta, etc., e pousou sossegadamente. Depois que eles estavam saindo, John Maxwell fez questão de falar com o piloto, foi lá cumprimentá-lo e fez uma pergunta. Como e quando que ele havia decidido arremeter a aeronave? Em que exato momento ele decidiu isso? E o piloto disse para ele, há 30 anos atrás. 30 anos atrás, quando ele estava estudando, ele decidiu que se aquelas condições existissem, ele arremeteria a aeronave. Veja que foi uma resolução de 30 anos. Resoluções são isso, elas facilitam a sua vida. Amém? Você pode ter muitas resoluções, certamente devem estar firmadas em princípios bíblicos. Por exemplo, você pode ter uma resolução de nunca mentir. Eu não minto, amém? Eu não minto. Eu nem sei brincar com mentira, entende? Porque eu não minto. Então, você toma uma resolução de sempre falar a verdade, certamente no momento oportuno, na hora certa, com a pessoa certa. Mas você toma resoluções na vida. Há muitos anos eu tomei uma resolução de sempre que terminar uma ligação, né, falando com a minha esposa, eu digo para ela, eu te amo. Eu te amo. Às vezes eu estou até bravo com a Mel, mas eu digo, eu te amo, ok? Amém? Porque você tem o que você fala. As palavras determinam sua vida, amém?
você vai ter exatamente aquilo que você diz. Palavras são sementes poderosas, criativas no mundo que vivemos. Existem 3 fatores que não podem ser negligenciados na sua vida. Lembra deles? É a fé, a esperança e o amor. Você jamais pode perder esse tripé da graça, do amor, da fé e da esperança. Amém? Então, a fé, ela traz a esperança, a realidade. A esperança é alimentada pelo amor, é ancorada pelo amor. O amor é a base, o solo de tudo que temos. E fé é uma questão de você falar aquilo que você espera, crendo na palavra de Deus. E esperança são os seus alvos. Nós estamos chegando em 2023, né? É um bom tempo, é um bom momento para você revisar os alvos alcançados, não alcançados, buscar no Espírito e estabelecer novos alvos para 2023 na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos às resoluções de Davi, o rei Davi. Amém? Então, primeira resolução, cada verso é uma resolução dele. Ele disse, cantarei a bondade, que é a graça, e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Então, Davi havia resolvido sempre louvar a bondade do Senhor. Quando você questiona a bondade do Senhor, quando o diabo consegue levar você a questionar a bondade de Deus, você duvida do amor. E se você duvida do amor de Deus por você, você vai ser cheio de medo, preocupações, ansiedades na vida. Louve a bondade de Deus, mesmo que a resposta não tenha chegado. Amém? Porque a bondade de Deus atrai milagres na sua vida. Quando você reconhece o que Ele é, você atrai milagres na sua vida. É a bondade e a justiça. Lembra que é a justiça que te faz reinar em vida. A graça, que é o favor imerecido, que é a bondade aqui, reina pela justiça. Então você tem que ter paz com Deus. Você precisa ter paz. Para ter paz, você precisa ter a consciência que você é justo. Não há injustiça na minha vida. Amém? Você pode dizer isso. Não há injustiças na minha vida. Nenhuma. Porque Cristo é a minha justiça. Porque o sangue me perdoou de todos os meus pecados. Então não existe nada de errado. Não existe nenhum débito. Não existe nenhum pecado. Você fala, mas como? O sangue de Jesus, ele me purifica constantemente de todo pecado. Bem, isso me dá, então, acesso às riquezas de toda a graça de Cristo. Mas Davi resolveu cantar. Então cante a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Existem boas músicas que expressam, né, o louvor à bondade de Deus. Mas você não precisa ter uma música. Você pode tomar, né, a canção de maneira a simplesmente declarar, amém, a bondade, a graça, a misericórdia, Deus é fiel, Deus é bom, Ele me justificou, louvado seja Deus. Essa é uma maneira de você louvar ao Senhor. Primeira resolução, eu vou cantar a bondade e a justiça de Deus, amém? Anota aí, amém. Segunda resolução do rei Davi, foi o rei Davi. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Então aqui eu coloquei numa única resolução da busca de Davi, um coração sincero que busca a perfeição. A perfeição é buscar a presença de Deus. Segundo a Bíblia, Deus chama Abraão e diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, buscar a presença, tentar, é perceber a presença de Deus. Uma das coisas mais tristes é ser um filho sem ter a experiência do Pai, do conhecimento do Pai. É muito triste isso. A presença de Deus transforma a nossa vida. Amém? Então, nunca perca, né, a consciência. Resolva sempre buscar, como disse Davi em outro salmo, como a corça anseia pelas águas encontrar, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Essa sede, essa constância de conhecer mais a Deus. Bem, claro que você anda na presença quando você conhece a Deus. E crescimento espiritual, crescimento pessoal não é acidente, é intencional. Você tem que ter um plano de crescimento no conhecimento de Deus. Se você conhece o Filho, Jesus, o Pai,
favor é multiplicado na sua vida, diz Pedro. Então, você precisa ter um plano intencional, você precisa ter um plano de ler Bíblia, um plano de ouvir palavra, um plano. Você tem que resolver crescer, amém? Resolva crescer. Não envelheça, amadureça, amém? A diferença na Bíblia. Quando a Bíblia chama alguém de velho, é negativo. Mas alguém de maduro, amadurecido no Senhor, a palavra ancião, significa alguém que ao longo da caminhada, ele cresceu no Senhor, até que todos alcancemos. Então, Deus tem metas, você tem que chegar à estatura da plenitude de Cristo Jesus, mas isso não é pelo esforço próprio, mas é pela diligência do que você come. Amém? Então, comida é disciplina na Bíblia, isso envolve o que você estuda, envolve os seus relacionamentos. Terceira resolução de Davi: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisas erradas diante dos meus olhos. Uau! Que grande resolução. Olha, você é transformado por aquilo que você contempla, o que você fixa. Amém? A Bíblia diz que nós devemos correr a carreira que está proposta, olhando firmemente, desviando o olhar de tudo e fixando em Jesus, o autor e consumador da fé. Então você tem que resolver fixar os seus olhos em Cristo. Em cada situação, considere Cristo. Considere os seus feitos, considere a sua palavra, considere a sua promessa. Amém? E Davi, nesse mesmo texto, ele diz: aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Então Davi sabia selecionar as pessoas que andavam perto dele. Amor e ódio são expressões, amém, de sentimentos mais intensos do coração, mas que definem a sua vida, que definem o propósito. Né? Aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra tem paixão e tem aborrecimento ao mesmo tempo. O tanto que você ama o seu filho, né, um filho, é o tanto que você aborrece um câncer que porventura pode aparecer no ser amado. Entende isso? Então, ódio e amor. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus te deu óleo de alegria. Então você ama a justiça e aborrece a iniquidade. Davi, então expressa isso de maneira muito clara. Eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Amém? Então toma tudo aquilo que este mundo tem como algo injusto, incorreto. Não se detenha nisso. Quarta coisa que ele disse: longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Uau, que coisa linda. Longe de mim um coração duplo. Longe de mim um coração dobre. Longe de mim um coração perverso. Hebreus diz que o coração perverso é um coração incrédulo. Então, incredulidade, nunca permita, resolva em nome do Senhor Jesus. Nós não sabemos o que virá em 2023, mas o Senhor sabe, Ele está à frente. Jesus está percorrendo, Ele já passou, na verdade, por todos os dias de 2023, por cada momento de crise que possamos enfrentar, de graça, de bondade, todos os momentos. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor que guia as ovelhas. E ele diz: as minhas ovelhas me seguem. Ele vai adiante. Amém? Quando você segue Jesus de perto, olhando para Jesus, você está seguindo Jesus, a bondade e a misericórdia te acompanham. Você não precisa buscar a bênção te segue. Amém? Então, quando você segue Jesus, quando você olha para Cristo Jesus, a quinta resolução, no verso 5 ele diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Então, Davi estava resolvendo aqui o seguinte: eu não vou tolerar todo mundo perto de mim. Não é todo mundo que vai andar comigo. Eu não vou tolerar que quem profere mentiras, oculta, quem quebra a confiança, quem quebrou a confiança, destruiu o relacionamento. A confiança é uma cola emocional que nos une. Nós não podemos quebrar confiança jamais. Amém? Se você quebrou confiança, arrependa-se mesmo. Mas não caminhe quebrando alianças. Não permita pessoas que falam mal dos outros para você. Quem fala mal dos outros para você vai falar mal de você. Vai falar. Vai falar. Você, se não passou por essa experiência, passará.
não tem como, essa pessoa não é uma pessoa fiel. Aqui, Davi diz, eu destruirei, porque literalmente Davi lá eliminava a pessoa. Mas nós sabemos que isso envolve hoje separação, amém? Ele diz do homem, ou da pessoa que tem olhar altivo, soberbo, coração soberbo, ele não vai suportar. Então ande com gente humilde, porque quem é humilde atrai a graça. Se você andar com essas pessoas, você vai se parecer com elas. Relacionamentos nunca são neutros, amém? Então resolva quem vai andar perto de você. Quando você perceber alguém cujo coração é cheio de soberba, ostenta, né? Uma pessoa que ostenta soberba, afaste-se dela, não ande com soberbo. A sexta resolução, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Que lindo isso. Então, veja que Davi estava olhando as pessoas, ele era um rei, né? E como rei, você sabe que todos querem ter acesso ao rei para privilégios, etc e tal. As pessoas gostam de andar perto de pessoas famosas e se dizer amigo dos grandes e poderosos da terra. Isso faz parte da natureza humana. Mas Davi era um rei, era alguém realmente muito influente, mas ele tinha então uma resolução. Eu vou aborrecer, eu vou desviar de mim, eu vou separar de mim o soberbo de coração, que é a resolução anterior, e eu vou procurar os fiéis da terra. Então a marca que Davi procurava é a fidelidade. Que grande homem de Deus. Paulo disse assim a Timóteo, confia as coisas que você ouviu de mim a homens fiéis e idôneos, capazes de transmitir a outros. Então, a fidelidade é a principal marca e característica dos relacionamentos. É a principal. A principal é a fidelidade. Não é por isso que a Bíblia talvez diga que o justo viverá pela fé. A palavra fé, pistis, no grego, é a mesma para a fidelidade. Então nós podemos dizer que o justo viverá pela fidelidade. Amém? Então, ser fiel é uma pessoa fiel. Fiel é uma pessoa de aliança, uma pessoa com honra, é uma pessoa que expressa, sim, transparência, fala a verdade em amor, não é uma pessoa oculta, não é uma pessoa de duas palavras. O homem de Deus tem que ser de uma palavra, não é uma pessoa que, quando está aborrecida, diz que está tudo bem. Ela diz, estou aborrecido, aborrecida. Ela é sincera. Há um coração transparente, um coração puro. Não tem um coração pervertido, um coração político. Ele não manipula as circunstâncias para o seu próprio benefício, mas ele é capaz de falar a verdade em amor. Amém? Então veja como Davi conhecia, de fato, né, aqueles que edificariam um grande, né, reino com ele. Seguindo o verso 6, ele diz, para que habitem comigo. Eu vou procurar os fiéis da terra para habitarem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Uau, que resolução fantástica, não? Para nós que trabalhamos com equipe, com pessoas, você não está isolado, você não vive numa ilha, certo? Então, você vai ter que saber selecionar relacionamentos ao longo do caminho. 2023, pegue as resoluções de Davi, no Salmo 101, e procure as pessoas fiéis para estarem bem perto de você. Amém? As pessoas que, em amor, elas consideram o que você diz. Você sabe, quem não respeita o seu tempo, não respeita a sua sabedoria. Sabia disso? O nosso entendimento sobre o tempo, sobre a vida, sobre as conversas que são precisas, sobre o tempo de comunhão, sobre o tempo de edificação, há tempo e modo para tudo na vida. E discernir essas coisas é sabedoria. Pessoas fiéis, elas são sábias, elas consideram as palavras, elas aceitam as resoluções, elas ouvem com o coração aberto para ouvir. Você deve descobrir essas pessoas. A Bíblia diz que Davi procurava essas pessoas. É uma resolução, procure essas. Peça ao Senhor. A sétima resolução de Davi, são 8 nesses versos do Salmo 101. Ele diz, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o mentiroso. Não há de ficar. Então Davi fez uma resolução bem séria, rápida, que não toleraria na sua casa, isso fala de intimidade, certamente, pessoas mentirosas, nem coma com eles. O que profere mentiras, ele segue dizendo, o fingido, né? O que profere mentiras, pessoa esperta, o astuto, né? Não permanecerá ante os meus olhos. Você sabe, lá em Gênesis diz assim,
que a serpente, sendo a mais astuta dos animais, pessoas astutas são facilmente seduzidas pelo diabo. A serpente era um animal interessante. Ela andava de pé, certamente, e Adão e Eva conversavam com os animais, porque eles dominaram, né, cada um dos animais. Eles, então, tinham autoridade sobre os animais. Mas um dia, Satanás resolve entrar no animal mais astuto. Cuidado com as pessoas cheias de astúcia. Esses astutos da vida, os espertos. Espertalhão, é um espertalhão. Cuidado com os espertalhões. Eles são seduzidos pelo diabo. E Davi disse, então, não vou permitir, não vai ficar comigo gente mentirosa, que negocia a verdade, que diz meia verdade, que não diz o que precisava ser dito e diz aquilo que beneficia a si próprio, aqueles que têm medo, talvez, da disciplina e negociam a verdade. Né? Então, que grande resolução, hein, para você. Guarde aí. E a oitava e última, manhã após manhã. Destruirei os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Como eu disse, era o rei Davi. Para ele era a morte física, mas para nós é morte espiritual. Os relacionamentos são feridos, imaturidade muitas vezes permanece na vida das pessoas porque elas andam com as pessoas erradas e aceitam os conselhos daqueles que erram. Ah, que tristeza! Às vezes pais são imaturos porque ouvem os filhos, porque se aborrecem com a injustiça feita, quando não percebem que é um tratamento divino para aperfeiçoamento, para a maturidade na vida do seu filho e da sua filha. Avalie com equidade, avalie as coisas segundo bom senso, avalie com justiça e equilíbrio. Antes de tirar o cisco, perceba se a trave diante dos seus olhos. Amém? Jesus ensinou esses princípios de relacionamento. E Davi aqui, se você toma as resoluções de Davi, você vai perceber que ele, então, fixa o seu olhar no Senhor, que ele exalta a bondade de Deus, que ele separa aqueles que são fiéis daqueles que são mentirosos, fraudulentos, aqueles que são soberbos. Ele resolveu não andar com essas pessoas. E esse foi o grande rei Davi. Amém? Claro que são chaves de sabedoria e você deve aplicá-las na sua vida. Medite nisso, anote essas resoluções. Então, para este próximo ano, ainda hoje, dia 28, nós sempre temos o culto aqui na videira da virada, né? E o momento onde recebemos o nosso novo ano, lá em Gramado, né, que eu pastoreio, nós faremos o culto das 18 até as 20 horas e aqui em Porto Alegre das 22 até a meia-noite. E esses momentos de transição diante do Senhor, nós temos também uma folha com os alvos, né? Separamos essa folha com os alvos e deixe um alvo e coloque talvez no verso dessa folha, você tem que guardar uma cópia para você, resoluções na sua vida. Resoluções. Se você percebeu que errou em alguma, corrija ao longo do caminho. Mas tome resoluções. Você vai ver que as decisões ficam mais fáceis. Você não vai precisar entrar em crise. Seja pela verdade. Faça o que tem que ser feito. Essas são resoluções. Amém? Faça o que tem que ser feito. Então, há muito tempo eu decidi fazer o que tem que ser feito. Eu decidi fazer segundo a verdade. Então, decida fazer segundo a verdade. É a verdade? Eu vou fazer. Eu não fico, então, gastando tempo, estresse. Não permita o estresse, né? Um tempo perdido de emoções abaladas quando você sabe o que tem que fazer. Amém? Quando você sabe o que tem que fazer. Você resolveu que vai dar o dízimo. É uma resolução, certo? Então, quando chegar o momento meio difícil, você já resolveu. Você vai fazer. Faça. Amém? Porque está em linha com a verdade. E você vai perceber que a vida se torna mais fácil e você sempre tomará as decisões mais certas. E por causa disso, amém? Você vai andar um caminho de mais conforto, mais graça do Senhor. Porque vencedores fazem aquilo que deve ser feito sem ter vontade de fazer. Muitas vezes você não vai ter vontade de fazer, mas você faz porque você sabe que é certo. Uma resolução é isso. Você parou, pensou, analisou, orou, viu o princípio e estabeleceu caminhos para você seguir. Não importa as chamadas, né, ao longo do caminho, os desvios de atenção. A derrota é uma questão de desviar o foco. Não desvie o foco, fique firme, o Senhor, amém, te conduzirá aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Bendito seja o nosso Deus, porque Ele é bom. Exaltamos nesta hora a bondade de Deus. Ó Pai, Tu és bom
e a tua justiça permanece para sempre. Tu és maravilhoso e perfeito em tudo que fazes. Os teus planos jamais serão frustrados na sua vida, na minha vida. Amém? Que o Senhor te conduza, amém? Que o Espírito lhe dê as resoluções necessárias para o seu casamento, para o seu negócio, amém? Aonde você quer chegar, aquilo que você quer aprender, e peça a graça. A graça te basta para que te dê forças para você seguir cada uma dessas resoluções. Em nome de Jesus, amém? Amém. Um abraço carinhoso a todos vocês. Louvado seja Deus, amém. Amanhã estamos juntos, até sexta-feira, aleluia. Depois eu vou entrar num período aí de recesso, amém, 2 semanas, e vamos ver como que eu faço, se eu deixarei gravadas as aulas ou realmente vou mandar alguns posts espontâneos para vocês durante um dia. Amém. Graça, paz, alegria, prosperidade, saúde, sabedoria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, misericórdia, frutos benditos sejam com você. Você é o escolhido do Pai, filho, filha amados, que o Senhor tem em suas mãos, e ninguém pode separar você desse amor infinito, dessa paz que não pode ser mensurada, dessa alegria transbordante. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor é com você. Não tema coisa alguma, tudo vai dar bem. Em nome de Jesus. Abraço a todos. Não deixe de compartilhar a palavra em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã, queridos.